E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, que Yahweh, o nosso Criador, o Altíssimo e Soberano Elohim, venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero fazer um comentário em cima de um filme que eu vi recentemente, alinhado com um dos entendimentos que eu considero mais importantes que é relatado em toda a Bíblia, do qual eu já trouxe aqui no meu canal, acerca da pré-existência de todos nós, humanidade. O fato de que um dia estávamos na glória do Pai, fomos destituídos da glória do Pai e atualmente estamos num teste de carne e sangue. E fomos resgatados e reconciliados através do Messias. É por meio dele que nós podemos retornar para casa, para a pátria celestial. Nós recebemos essa última chance por meio dele. Não há outro caminho que nos leva novamente ao Pai, a não ser por Yeshua, a não ser por Jesus. O único caminho que nos leva de volta para casa. Então é basicamente isso. Então eu vejo que esse entendimento ele é muito essencial para a gente compreender melhor o nosso propósito aqui nessa terra. O que estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, quem nós somos, para onde vamos, o que fizemos para parar aqui. E qual é a solução para nossas vidas? Então eu vejo que esse entendimento esclarece essas principais dúvidas que nós temos ao longo de nossas vidas. E eu já tenho aqui vários vídeos no meu canal onde eu dou mais detalhes sobre isso. E em breve eu vou anunciar aqui um projeto que estou desenvolvendo em cima desse entendimento. Mas o foco desse vídeo será primeiro em comentar o filme que eu vi recentemente chamado Mr. Nobody, ou a tradução em português seria O Senhor Ninguém. Esse filme basicamente ele relata uma realidade futurista, onde o personagem principal nessa realidade futurista, que seria no ano de 2092, é o único ser humano mortal na Terra. E ele tem, nessa época, 118 anos de idade. Enquanto que todos os demais seres humanos são, na verdade, imortais. E é uma realidade extremamente tecnológica, do começo ao fim. Basicamente aponta para os planos das elites mundiais, a referência direta à marca da besta que todos aqueles que adorarem a besta receberão, prometendo imortalidade e eternidade nessa terra caída aqui. Então, só de começo, esse filme já demonstra essa mensagem muito explícita do plano que as elites têm de levar as pessoas a receberem a marca da besta final, com essa falsa promessa de imortalidade e eternidade. Mas sabemos muito bem que o único que nos oferece a verdadeira imortalidade e eternidade é o nosso Messias nos concedendo o acesso à árvore da vida. Ninguém obterá imortalidade e eternidade nessa terra caída aqui, muito pelo contrário. Aqueles que aceitarem tais medidas, esses herdarão a morte eterna e definitiva. A condenação para todos aqueles que não se arrependerem, que rejeitarem o Filho, esses sim estão destinados a essa perdição. Mas o ponto principal que eu quero relatar aqui é que esse filme, em determinado momento, ali no começo dele, mostra uma referência muito clara ao entendimento da pré-existência, onde as almas antes de vir aqui, elas estão em um lugar. E elas, ao estarem nesse lugar e ao passarem pelo processo de encarnação nessa terra, elas passam por aquilo que é conhecido como o cálice do esquecimento, onde todas as suas memórias são apagadas. É por isso que nós não lembramos daquilo que a gente fez no ato anterior, na vida pré-mortal, antes de vir a essa terra aqui. E esse é um entendimento que era muito conhecido na cultura hebraica, mas que com o tempo foi perdido. Em determinado momento do filme, quando o personagem principal, ao estar ali já idoso nessa era futurista, ele estava sendo vítima de vários experimentos para resgatar inúmeras memórias antigas, passando ali por processos de hipnose pelo entrevistador que estava entrevistando ele. E nisso ele consegue, nesse momento, regressar às memórias de antes dele vir à Terra. E veja o que ele fala nesse trecho específico do filme. Não vou colocar aqui o vídeo por causa dos direitos autorais, mas eu separei as falas do personagem principal. Veja como que a referência é muito clara. Posso lembrar de muito tempo atrás, muito antes de meu nascimento. Eu estava esperando com os que ainda não haviam nascido. Quando não nascemos ainda, nós sabemos de tudo o que vai acontecer. Quando a sua vez chega, os anjos do esquecimento colocam o dedo na sua boca. Isso deixa uma marca em seu lábio superior. Isso significa que você esqueceu tudo, mas os anjos passaram por mim. Então você tem que encontrar um papai e uma mamãe. Então dá para se notar que a referência em cima do entendimento da pré-existência, que as nossas almas pré-existem
a criação deste mundo, que nós somos anteriores à criação deste mundo, é muito evidente nesse filme. Além de relatar o fato de que as nossas almas estão concentradas em um determinado lugar, que na cultura hebraica é chamada de Guf, conhecido como Salão das Almas, e quando elas vão encarnar nessa terra, elas passam por esse processo do cálice do esquecimento. E os anjos do esquecimento tocam no lábio superior dessas almas antes delas encarnarem aqui. É por isso que as nossas memórias são apagadas. Nas Escrituras há menção desse entendimento, por mais que ele tenha sido ocultado. Mas veja as seguintes passagens a seguir. Salmos 88, no verso 12. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Então veja que esse texto de Salmos, a menção é muito clara que essa terra aqui é chamada de a terra do esquecimento. E esse Salmo 88 é um salmo muito claro remetendo à nossa pré-existência, onde o salmista relata que ele foi afastado de seus amigos, de seus familiares, e foi lançado para um outro lugar no estado de morte, junto com aqueles que haviam morrido. Então, basicamente, ele está falando do fato que ele foi destituído da glória do Pai. Ele foi afastado de seus irmãos que ficaram ao lado do Pai, que no caso são os anjos. Então, esse salmo todo, do começo ao fim, é uma referência muito clara à pré-existência. E como que essa realidade aqui, este mundo é um mundo caído, um mundo de dores, um mundo onde todos estão, a princípio, mortos, e é só por meio do Messias é que podem ser ressuscitados. Então, esse texto é um texto muito claro que fala isso, que essa terra é a terra do esquecimento, porque nós passamos por esse processo do cálice do esquecimento. Veja outras passagens nas Escrituras que também mencionam isso. Jó 8, no verso 9. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. E lembrando que essa palavra ontem, que é colocada nesse livro de Jó, no original do hebraico, ela é temol, e temol remete a um outro tempo, uma outra era, um tempo muito longínquo, um tempo muito passado. Ou seja, todos nós somos desse tempo, porém atualmente nada sabemos. Então algo aconteceu para que nós não soubéssemos do que ocorreu anteriormente. E Jó está relatando aqui muito claramente no seu livro. Fora que o próprio livro de Jó, no capítulo 38, por exemplo, há referências claríssimas em cima desse entendimento da pré-existência, onde o próprio Criador, ao fazer inúmeros questionamentos para Jó, no verso 21 desse capítulo ele revela: porquanto já eras nascido e grandes são os números dos teus dias, só indicando que Jó já havia nascido quando o Criador estabelecia todas as coisas que ele relata nesse capítulo 38. Em Eclesiastes 1, no verso 11, é falado: já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória, entre os que hão de vir depois delas. Aqui Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, também demonstra esse entendimento, onde ele não lembra das coisas que precederam. E certamente ele não está falando das coisas que precederam a sua vida nessa terra, porque todos nós lembramos das coisas que fizemos nessa terra. Temos dificuldade, sim, de lembrar de algumas coisas da infância, porém nós lembramos, mesmo que de forma remota. Agora, nós não lembramos de absolutamente nada do nosso estado anterior. E é isso, basicamente, que Salomão está querendo dizer nesse texto. Tanto que um pouco antes, desse verso 11 de Eclesiastes, ele vai falar para a gente o seguinte: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Interessante que essa palavra, que é traduzida como século, ela é no original Olam, e Olam várias vezes na Bíblia remete à eternidade, remete à era anterior, à era temporal, da qual todos nós participamos. Então esse texto de Eclesiastes é pura pré-existência e remete a esse entendimento que eu costumo trazer aqui no meu canal. Outro texto também que remete a esse entendimento é o livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 13. Todos estes morreram na fé, falando dos heróis da fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar.
Aqui o autor do livro de Hebreus, que possivelmente era o apóstolo Paulo, está falando que os heróis da fé saíram de uma pátria que eles não lembravam, porque se eles lembrassem, teriam oportunidade de voltar. Mas aí na própria continuação, Paulo vai falar que eles procuravam a pátria celestial. E ainda é falado um pouco antes que eles eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Algo básico da gente ter em mente é que você só pode ser chamado de peregrino, estrangeiro ou forasteiro numa terra que não é a sua terra de origem, que não é a sua terra natal. E algumas vezes nas escrituras os seres humanos são chamados de peregrinos e estrangeiros nessa terra. Ou seja, nós somos estrangeiros, peregrinos ou forasteiros porque essa terra não é a nossa terra de origem. A nossa pátria de origem ela é celestial. Então perceba que todos esses textos relatam tal entendimento, fora que em Isaías 51 e também Salmos 60 no verso 3, é falado do que é chamado de cálice do atordoamento, que pode remeter muito bem a esse cálice do esquecimento que fez com que todos nós tivéssemos as nossas memórias apagadas. E esse cálice do esquecimento está contido justamente no ventre de nossas mães antes da gente nascer de forma definitiva nessa terra aqui, no líquido amniótico, onde todo bebê ingere desse líquido amniótico antes de nascer de forma definitiva em carne. E você sabia que há uma conexão esquecida entre as palavras amniótico e amnésia, já que elas possuem essa mesma raiz de AMN ou MN, e essa mesma terminação ela sempre alude à memória ou esquecimento? Veja algumas palavras que possuem essa terminologia de AMN ou MN. A primeira é a amnésia, que vem do grego a, que significa sem ou não, mais mnikestai, que significa lembrar-se, ou seja, não lembrar-se, esquecer-se de algo. Outra palavra que possui essa terminação é anamnese, que significa o diálogo estabelecido entre um profissional de saúde e paciente com o objetivo de ajudá-lo a lembrar de situações e fatos que podem estar relacionados à sua doença. Na filosofia de Platão significa: a alma, ainda que cativa do corpo, pode, através de um processo de rememoração, recuperar o conhecimento anteriormente perdido. Platão, inclusive, que tinha esse entendimento que as almas pré-existem o estado atual que hoje nós estamos inseridos. Reminiscência, imagem lembrada do passado, o que se conserva na memória, lembrança vaga ou completa. Mnemônica, relativo à memória, mnêmico. Mnemotécnica, técnica de estimulação da memória. E, por fim, amnistia, ato do poder legislativo, que perdoa um fato punível, suspende as perseguições e anula as condenações. E o interessante é que essa definição de amnistia pode estar muito bem conectada ao perdão que é relatado na Bíblia, já que nas Escrituras o perdão é associado a jogar as transgressões no mar do esquecimento, nas profundezas do mar, como é relatado em Miqueias 7, no verso 19, só culminando nesse fato de que essa terminologia AMN ou MN sempre alude à memória ou esquecimento, ainda que hoje não tenha mais essa ligação, já que eles dizem que amniótico e amnésia não possuem o mesmo significado, podemos perceber através da etimologia dessas palavras que sim, há uma associação entre tais palavras. E era de conhecimento antigo, inclusive até em outras culturas, não somente na cultura hebraica, como o próprio Platão tinha, de que nós passamos por esse cálice do esquecimento e que a amnésia e amniótico estão diretamente conectados. Então, meus irmãos, basicamente o que eu quero falar aqui para vocês é que esse entendimento ele é real. A nossa alma, a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro eu não se originou nessa terra, não se originou apenas nesse estado de carne e sangue. Nós somos anteriores a essa realidade. Nós somos seres pré-existentes. Já existíamos antes deste mundo ser criado e atualmente estamos aqui nesse processo de resgate através do Messias, onde devemos segui-lo para poder retornar para casa. Inclusive a própria palavra arrependimento no original hebraico, techuvá ou chuve, significa retorno ou volta às origens, só indicando que esse processo de arrependimento é um processo literal de retorno ao centro da vontade do Pai e à presença de nosso Criador. É basicamente isso. E vários filmes e várias culturas e até mesmo músicas remetem a esse entendimento, como esse filme do Mr. Nobody, ou Senhor Ninguém, que eu recomendo que vocês assistam, claro, sempre com filtro e retendo aquilo que é bom,
porque em todo filme que eles revelam muitas verdades, eles também acrescentam algumas deturpações. Como nesse filme mesmo, eles acrescentam teorias como a teoria das cordas ou Big Bang. Não que a teoria das cordas seja completamente enganosa, porque no filme é relatado como as decisões que tomamos no dia a dia determinam diretamente o nosso futuro e como que cada decisão pode determinar uma realidade em nossas vidas, que é o entendimento das realidades paralelas. Eu até acredito que possa existir algo do tipo sim, porém prefiro não adentrar nessa esfera de conhecimento, até porque a Bíblia não relata muito claramente isso e nem demais apócrifos. Porém é fato sim que há algo por trás disso, mas sempre recomendo o filtro que você assista esse filme captando essas mensagens, pedindo direcionamento acima de tudo ao nosso Criador e entendendo com mais clareza que o filtro, o foco sempre deve ser aquilo que é relatado nas Escrituras, o Evangelho que Yeshua, o nosso Messias, realmente veio trazer. E mais importante do que você saber desse entendimento é você viver pela fé, é você praticar a sua fé, não ser apenas um ouvinte. Pois de nada adianta você saber de onde você veio, quem você é e para onde você deve ir se você não praticar esse processo de techuvá, de arrependimento. Porque conhecimento por conhecimento não adianta de nada se esse conhecimento não gerar em você uma transformação. Que esse conhecimento gere em você uma necessidade ainda maior de se aproximar do Criador. Entendendo que você um dia esteve com Ele, você errou, você merecia condenação, mas por pura misericórdia e graça você recebeu um perdão imerecido. Você recebeu essa oportunidade de redenção através do Messias. Então que você abrace tal oportunidade e acima de tudo busque o refúgio no Pai, porque é só Ele que pode lhe amparar. Então fica aqui essa recomendação do filme e esses comentários em cima desse entendimento e que o nosso Criador venha abençoar a vida de cada um de vocês. Shalom.